para o jornalista, é uma beleza quando você tem uma pauta dentro de casa, né, Mário? Fora da família, né? Quer dizer, é uma coisa extremamente confortável, né? Você fica aqui, o doutor Moisés Rezende, delegado de polícia de Minas Gerais, aposentado. Doutor Moisés, bom dia, prazer em tê-lo conosco. Bom dia, é um prazer é meu e a gente poder passar um pouquinho, né, um ínfimo dessa experiência que a gente tem para colaborar aí com né, a sociedade, com a comunidade, com a sociedade e a humanidade como um todo. Pois é, parece que você tem alguma coisa em comum com o Mário, né, o doutor Moisés? Pois é, eu fiquei muito feliz, eu já o conhecia, né, como eu mencionei, ele foi aluno dele também na universidade e é uma pessoa que eu tenho uma admiração muito grande pelo cabedal de conhecimentos, que ele tem, né, para passar para os seres humanos, para as gerações que vêm aí, o exemplo de pessoa, enfim, né? Eu tenho aprendido muito com ele. Ele tem essa função de escafunchar as coisas e passar para a gente, né? Eu admiro, eu acho que eu costumo dizer o seguinte, para mim todas as profissões têm valor, né? Todas as profissões, todo ser humano, o importante é a gente procurar ser bom naquilo que a gente se propõe a fazer. E, não é mesmo? Mas eu particularmente, né, dentre todas, eu elegeria o magistério, né, que é o ensinar, repassar conhecimento, e no Brasil especificamente a função do jornalista, principalmente o jornalista investigativo, porque na minha concepção, humildemente falando, eu considero o quarto poder. A imprensa é o quarto poder no país, ela tem uma capacidade de mobilizar a sociedade para o bem, a informação, os direitos, né, que o cidadão tem. É através da imprensa, né, do jornalismo, que isso se torna viável. Muito bem. Doutor Moisés, a manchete que a Amanda colocou na matéria é extremamente instigante, né? Exatamente uma meta ambiciosa traçada para esse ano de 2021 de ler mais de 80 livros. Então vamos começar lá no comecinho, né? Vamos lá no início, como tudo começou. Como é que nasceu o seu interesse pela literatura, pelos livros? Pois é, Márcio, e Mário, eu tive a felicidade de quando iniciei, eu vou falar na terminologia que eu uso, porque às vezes eu confundo com a atual, a antiga quinta série do ginasial, né, que hoje já mudou depois para primeiro grau, hoje é ensino fundamental 1 e 2, em suma, lá na antiga quinta série, que todo mundo vai se sintonizar bem aí, eu tive a grata felicidade de ter um professor de língua portuguesa, de nome Ricardo Rossetti Dutra, que com 11 anos de idade, né, então na quinta série, ele me chegou com 4 livros, 4 indicações de livros, para que ele falou, leia essas obras que você vai gostar. Não foi nem para efeito didático, com a finalidade de uma avaliação posterior, não. Ele parece assim que por afinidade, não sei, não foi para a sala de aula, foi para mim, isso eu lembro direitinho. Ele chegou e falou, leia essas 4 obras aqui. Aquilo foi o meu start, foi o meu pontapé inicial desse jogo, né, que já dura aí seus quase 50 anos, 50 e poucos anos, e adorei, gostei. Se você quiser que eu cite o nome das obras, eu cito, e dali nunca mais parei. Pelo contrário, eu tomei gosto pela coisa e fiz disso o meu hobby, a minha razão mesmo de viver. Eu me encantei com aquilo. Com uma criança de 11 anos, sei lá, disparou assim minha mente. Eu falei, é aqui, eu gosto de, né, entendeu? Eu acho que é mais ou menos por aí. Não sei se eu fui claro. Ô Moisés, Pois não, Mário. Privilégio de ter estudado também em colégios, né, que estimulavam, que tinham um horário marcado para leitura. Isso ajudou muito, sei que ajudou você, ajudou a mim também. E a riqueza de vocabulário naquela época, eu tive um pouco de latim, um pouco de francês, de inglês, né? Exato. E essas coisas enriqueciam muito o vocabulário da gente
e aí facilitava o prazer de ler. Não precisava toda hora ir a dicionário. A gente já tinha um vocabulário enriquecido, porque tinha que traduzir essas línguas e tal. Não sei se você teve essa experiência. Teve ou não? Não, essa aí quando eu, já na minha época que eu, mesmo porque eu também fui depois, já adulto, né? Não fui naquela fase inicial. Então já não tinha mais o latim, já não tinha esses estudos, mas em termos de metodologia, como é que eu diria, né? Organização de horário, de tempo, isso foi marcante também, foi fundamental para que eu tivesse essa organização e conseguisse esse ato da leitura com mais intensidade, digamos assim. Você tem alguma preferência de gênero ou aceita tudo? Márcio, eu passei por vários gêneros, quando eu, igual eu te falei, comecei com esses 4, e aí eu meio que mapeei, assim, fazendo esse retrospecto, esse flashback, eu mapeei, por exemplo, os brasileiros, aí a gente se empolga com os brasileiros, né? O Zé de Alencar, o Machado de Assis, depois me encantei com Jorge Amado e depois abri espaço para literatura internacional com o Hermann Hesse, o Somerset Maugham, e eu pensava assim, se eu gostasse, lia um autor, uma obra e gostasse, eu ia pesquisar a vida do cara, ver quantas obras ele tinha publicado, e aí eu ia esgotando. Eu não vou dizer que todas as obras, mas o autor tal, então vamos pegar ali, e fui lendo, e fui descobrindo, e passando, e ampliando esse rol. Então hoje, para te dizer que eu leio ou que eu goste de um gênero específico, não, eu passo por todos. Eu te diria assim, os que eu não gosto, que são apenas a ficção científica, não me atrai, entendeu? A ficção, porque eu acho que, em que pese a literatura, o forte, né? O ideal, o objetivo da literatura é te colocar um pouco de imaginação, desde que seja uma imaginação fértil, né? Não pode ser uma imaginação fora da realidade, mas ela te dá o condão de criar, de ampliar abrir o leque da mente. E a ficção científica não me atrai, mas os demais todos me atraem, eu gosto de todos. Não poderia deixar de gostar de Agatha Christie, né? Li praticamente todos também, porque desde o início eu tive essa vocação com a polícia, né? Polícia Militar de Minas Gerais, a Polícia Civil de Minas Gerais. Então eu gostava muito também da Agatha Christie, mas fui passando os livros de... Isso não te inspirou a escrever, não? É muito interessante essa questão, porque a gente, como eu passei a gostar, e como o professor Mário, né, falou, isso te amplia o aprendizado da língua, né, não pela técnica, pela regra, mas pelo ouvido. Então hoje a gente ouve, né, se a gente ouve uma colocação, aliás a linguagem coloquial permite algum errinho, que isso é normal, mas um errinho assim um pouco mais, digamos, fora da curva, isso traz, é como passar uma marcha errada, arranha. Então assim, nessa minha trajetória de ler, realmente a gente vê, mas relação a isso, né? E eu até cheguei a pensar, aliás, essa ideia não é original. Eu sei que já existe livro escrito nessa linha de raciocínio. Não sei especificar quem, mas eu já tenho conhecimento porque eu compilei algumas bastante para poder pensar nisso futuramente. Mas depois trabalhei outro lado também, que é a compilação de frases, né? A gente fala aí o adágio, em suma, mas cheguei a ter essa curiosidade, melhor dizendo, esse interesse em organizar, compilar alguma coisa nessa linha, mas em suma ainda está em aberto também, não tem, né? Ainda pode ser que venha a acontecer. Oi, Márcio. E Moisés, você falando assim de obras, de ficções, etc., tem esses autores de obras mistas, como Humberto Eco, né? Humberto Eco, O Nome da Rosa. O Nome da Rosa, exatamente. É
uma mistura de ficções históricas, etc. Não, você deve ter lido, o Humberto Eco, para mim, é uma das grandes figuras, eu li algumas coisas dele, né? Exato. E quando a gente lê umas obras dessas, fica assim, como é que chega a ser esse nível? Eu sei que escrever, nem todo mundo tem facilidade, eu não tenho grande facilidade para escrever não é do meu lado. Gosto de ler, gosto de falar, vou a reuniões de palestras, coisas assim, gosto muito, mas visitar a biblioteca, ficar horas dentro da biblioteca, agora eu não sou... Eu acho que houve um processo, de vez em quando eu me analiso um pouco e vejo que foi no processo de escrever, quando eu comecei a escrever, a crítica foi tão pesada, né, que me tirou até da poesia. Eu faço alguma poesia assim, mas nunca tive coragem de publicar nada. Uma vez um colega foi pego, era seminário, um colega foi pego com espumas flutuantes de Castro Alves. Mas foi tão estúpido, sabe, Moisés? Foi tão grosseiro o tratamento que ele recebeu. Essas coisas assim, acho que me inibiu muito. Em vez de se estimular, dar uma coisa, não. Porque, como era seminário, lembra? Imagina espuma flutuante, né? Uma coisa assim. Então, eu acho que você deve ter tido uma chance, não sei como foi essa caminhada tua, para a leitura e talvez não tanto para a escrita, né? E tem gente que muito cedo despertam para a escrita, né? Exato. Então, são coisas diferentes, né? São dois processos diferentes. Agora, eu nessa linha, né, que o senhor desenvolveu, o professor Mário, do Humberto Eco, O Nome da Rosa, eu sempre... Porque até hoje eu li apenas um livro que era filme e virou livro. O comum, o normal, é o livro virar filme, né? Ele faz muito sucesso, então a pessoa... E até com mais versões depois cinematográficas. E então toda vez que surge, por exemplo, essa oportunidade de um filme, eu procuro saber primeiro se tem um livro, porque o que eu gosto de fazer, eu acho que deve ser feito, na minha humilde opinião, ler o livro primeiro, porque a leitura é muito mais rica, você vai construir, né, imaginariamente o seu personagem, você vai construir de acordo com a sua imaginação. Como diz todos os autores, bons autores falam, né, todo leitor é um coautor. Porque a gente recria a história à minha maneira. E depois o cinema te dá... Pois não. O Nome da Rosa foi assim, eu li o livro, quando eu vi o filme eu balancei a cabeça várias vezes. Nas obras de Jorge Amado, que algumas foram transformadas em novelas, etc., eu lia antes, né? Quando eu ia passar uma novela, eu pegava e lia, né? Exato. A gente fica balançando a cabeça porque a gente cria personalidade. O leitor, como que você diz, é um coautor, né? Exato. A gente cria todos os personagens. E quando vem aqueles prontos, feitos no cinema, feitos na TV, etc., aqueles centros de treinamento de criar personagens lá, a gente vê depois e diz, não é isso que eu vi não, né? Não é essa história que o autor conta, não. Não. Aliás, eles nem têm essa pretensão, né, professor Mário? Eles colocam que é uma... tentam reproduzir, porque são duas realidades distintas, né? A visual e a leitura para a gente recriar ou criar a história de acordo com o nosso cabedal. Mas só para voltar, porque o senhor está falando, a gente está comentando, O Nome da Rosa, eu li o livro e vi o filme 4 vezes. E fiz isso com várias outras obras também, sempre procurando ler primeiro o livro para depois ver o filme, para poder comparar. E nessa linha de raciocínio, eu também, é uma experiência, né? Na minha versão, na minha visão, melhor dizendo, o único livro que reproduziu fielmente foi o Feliz Ano Velho, de Marcelo Rubens Paiva. Se você lê o livro e vê o filme, você vai ver que é a mesma história. Agora, eles também, né, os diretores de cinema, eles não têm a pretensão, eles mesmos colocam baseado na obra tal, porque eles sabem que eles vão criar uma outra história. Assim como eu lendo Humberto Eco, eu lendo Jorge Amado, o Márcio lendo, a Amanda lendo, o senhor lendo, nós vamos criar 4 histórias, ou 5 quando a original, não é assim? Moisés, eu estava falando dos boletins de ocorrência, né, mas é interessante a gente colocar o seguinte, tem uma série televisiva, policial, muito famosa, que nasceu nos anos 90 nos Estados Unidos, Law and Order. E essa série televisiva ela foi criada pelo Dick Wolf. E o Dick Wolf ele foi investigador de polícia. E aí, um belo dia,
ele resolveu pegar todos os boletins de ocorrência e transformar nessa série que está no ar até hoje. Ah, então, exatamente. É porque, como é que eu vou te dizer, Márcio? É isso, a redação, e quem escreve, escreve para outra pessoa ler, isso é o óbvio, né? E cabe essa. Eu tive realmente assim. Mas eu sei assim que aqui no Brasil também tem uma pessoa, ou outras, né, pelo menos uma eu sei que tem, que já teve essa ideia de fazer um livro, né? Escrever um livro baseado nesses fatos. Mas eu já tive como meta isso. Eu tenho, igual o professor Mário falou também, tem algumas poesias, mas a gente não é assim, tudo a seu tempo. Como é que é? Tudo a seu tempo, né? Porque quem lê muito, necessariamente a gente tem, ou quase que naturalmente a gente tem a inspiração. Eu acordo, às vezes a gente fala o insight, eu durmo com a caneta e um papel ao lado. Então às vezes eu acordo, dá aquele insight, aí eu coloco ali a espinha dorsal, aí depois então a gente, escrever também é bom, mas não é o meu forte, né? É a leitura, mas é porque essa é a inspiração que a gente tem, né? A leitura. Às vezes eu pego aqui, um sábado, domingo, um feriado prolongado, então nem se fala, eu pego em 8, 10 horas de leitura para mim, é como se fosse 5 minutos. Então, aí depois naturalmente você reproduz isso no sonho, né? No sono, no sonho, porque é a continuação. O nosso cérebro é igual um gravador, ele continua reproduzindo. E a gente acorda com inspiração. E agora eu compilei muitas frases, eu falei com a Amanda na matéria, 8 cadernos de 200 páginas, pensa bem, tudo, né, compilado, as frases, né, e isso também, mas demanda, né, você tem que entrar em contato tem que ter autorização, porque é uma reprodução. Mas tem gente que escreveu nessa linha também, então, para mim, o que eu acho importante e o que eu procuro passar, que eu acho que o bom de tudo, o valor disso tudo, melhor dizendo, é repassar isso de alguma forma para alguém. Então, é estimular o hábito da leitura. Né?